Câncer de próstata hoje a gente já sabe, né, que é o principal câncer do sexo masculino quando a gente retira da análise os cânceres de pele não melanoma. Então, por isso que é motivo aí de uma série de debates, campanhas, né? A gente já conhece o Novembro Azul, que é brasileiro, mas tem o Movember, que é um movimento internacional, que a gente sempre discute sobre a melhoria nos cuidados do câncer de próstata. E especialmente porque o homem, né, é um paciente historicamente descuidado, né? Então, Ouvi falar. diferentemente das mulheres, né, que as mulheres têm um cuidado mais específico, também tem uma situação que é peculiar, que a mulher tem a menstruação, que leva ela a ir procurar um médico já lá na infância. O homem não tem isso, então ele tem que despertar para a sua consciência aí atrás do médico, então já dificulta a situação. E nós sabemos que por vários motivos aí, sejam culturais e tudo mais, o homem não procura um médico de rotina e ele morre antes que as mulheres, na maioria das vezes 7 anos menos de diferença aí que o homem tem para a mulher. E o câncer de próstata, por ser uma doença maligna, especialmente que a gente vai falar que não dá sintomas, né? Ele aparece no homem e o homem não procura médico, então daí está a importância de a gente falar cada vez mais nesse tema. Tem um dado estatístico muito interessante. 30% dos cânceres do homem, seja se a gente pudesse escolher fio do cabelo até o dedão do pé, 30% é próstata. Então a gente tem aí um dado estatístico muito relevante para despertar em números a quantidade de possibilidade de próstata que a gente tem relacionada a câncer. E além disso, a gente tem uma média de 6 a 8 homens que terão câncer de próstata. Então, se você imagina numa roda de amigos, você que está almoçando em algum lugar com seus amigos, você pensa naquela roda entre 7, 8 amigos, alguém dali vai sair com câncer de próstata em algum momento lá na frente. Então, a estatística aí, por si só, já fala a importância do tema, né? Até uma curiosidade minha. Falam que o homem, até os 80 anos, ele vai ter algum problema na próstata. E um deles é o câncer, então. Exato. Então, esse é um detalhe muito importante. Por quê? Porque o câncer de próstata, ele acomete homens acima de 50 anos, principalmente, né? Média de idade de 65 anos. E ao mesmo tempo, no mesmo homem, na mesma faixa etária, mesma situação, ocorre também um outro problema até mais comum, só que benigno, que é a hiperplasia benigna. Então, se a gente considerar que a partir dos 50 anos o que vai aparecer no homem é problema, vai ser provavelmente de próstata, né? Estatisticamente, a gente, aí mudando um pouco o foco do câncer, 50% dos homens com 50 anos terão hiperplasia benigna. 80% com 80 anos também terão hiperplasia benigna. Então a estatística é muito alta. Então a próstata faz parte da prevenção total. O homem precisa se prevenir para ter essa segurança aí, não só da hiperplasia, mas principalmente do câncer. Exato. Assim, quando a gente fala que o homem precisa ir no urologista desde cedo, desde os 40, 45 anos, 50, recomendação básica, 50 anos, o homem deve consultar o urologista uma vez para a gente orientar os próximos passos, normalmente acompanhamentos anuais de rastreamento do câncer de próstata. Porque o câncer de próstata, por ser prevalente e não dar nenhum sintoma, a gente tem que ir atrás dele, né? Quando a gente está falando aí de homens que têm histórico familiar, especialmente pai, irmão e, no menor grau, avô com câncer de próstata, seja paterno ou materno, a gente tem que se ater mais a esse cuidado e, ao invés de ir aos 50 anos, começar a fazer um acompanhamento mais precoce, 45 anos. E tem mais um dado aqui, recente agora. Se, porventura, esse paciente teve uma história de câncer de mama na família, tem uma alteração genética daquele gene famoso chamado BRCA1 ou 2, Sim. e o homem dosa isso e ele tem essa alteração, ele deve começar o rastreamento ainda mais cedo, com 40 anos. Mas aí você só faz esse rastreio se já tiver uma história familiar ali, para também ninguém sair rastreando esse. Exato, você tem que gene. ter um motivo para fazer, né? É a minoria das pessoas, então, exatamente, não é essa a ideia. A ideia é 50 anos em diante, tem que gravar que a partir dos 50 anos, você como homem, ou se você tem marido, filho, né, pai, você precisa orientar ele que a partir dos 50 anos ele precisa de um neurologista. E um dado muito interessante sobre isso. Estatisticamente, e infelizmente, 60 a 70% dos homens só vão no médico por conta da mulher, seja filha, mãe, irmã, esposa. Então a gente precisa mudar esse paradigma. Por isso que dizem que homens casados vivem mais do que os solteiros. Eu tava pensando nisso há pouco. Só pode ser por causa disso. A mulherada, depois você sai, eu falei quase todo. Saiu da casa da mãe,
Ou você vai casar ou você vai morrer. É, aí trazendo para o lado mais engraçado da história, né? Se você tem poucas mulheres, você vive mais. Se tem muitas mulheres, você vive menos, né? É, aí, ó, vamos ser cancelados pelas nossas mulheres. Mas sabe que foi um estudo isso aí, né? É Um mesmo? estudo, um estudo que mostrou isso. Provavelmente, né? Não sei exatamente o motivo, não conseguia chegar a uma conclusão, mas é um estudo. Talvez tinha muito dono para um cachorro só. Talvez. E do câncer de próstata, você falou que então muitos homens não vão atrás, mas é um câncer que ele mata muito? Tá, esse é um detalhe muito importante, né? Ele mata muito por conta da quantidade de homens que têm o câncer de próstata. Então, se você parar para pensar no número global, com certeza bastante gente vai morrer do câncer de próstata. Mas, de modo geral, ele não é o mais letal. Se a gente pensar na questão de letalidade, que é a chance de alguém morrer do câncer, é mais fácil alguém ter um câncer de pulmão, por exemplo, e morrer do câncer de pulmão. Então, o câncer de próstata ele não é tão letal porque ele se comporta de maneira como se fosse uma aquarela, né, de cores. Então ele pode começar muito brando e não evoluir em nada, ou ele já pode começar muito agressivo. Então essa é a peculiaridade do câncer de próstata. Quando a gente compara com os outros, por exemplo, a gente ouve muito falar do câncer de pâncreas, que é muito agressivo, né? Sim, falava em 6 meses de vida. Exato. O de próstata não é por aí. Na verdade, na média, muitas vezes demora-se 10 anos para o desenvolvimento de um câncer de próstata, do zero até uma doença mais agressiva metastática. Tá, e você falou 45 anos para quem tem história familiar. Eu já vou até mais adiante, às vezes alguém tem essa dúvida, como eu tenho. Tios, irmãos do meu pai, tiveram câncer, já tiveram 2 ou 3 tios meus com câncer de próstata. Eu também puxo para esses 45 anos ou 50 anos, porque meu pai ainda não teve? Do ponto de vista científico, não tem diferença. Tio não é pai, né? Entendi. Então não aumentaria o seu risco. Mas de modo geral, eu sempre falo, né? Dois fatores de riscos a mais aí que eu costumo sempre comentar afrodescendentes, raça negra, são fatores de risco também para doenças mais agressivas. A gente precisa se ater a isso. Só que nós brasileiros somos miscigenados. Então, de preferência, vá antes, né? Então já Sempre comece o uma gota, rastreamento. às vezes, de outra raça que não necessariamente acha que você tem. Então, Exato. E além disso, muita gente não conhece o seu pai. Então, se você não teve contato com o pai, não sabe, né, o paradeiro do pai, então vale a pena você começar mais cedo. E aí, assim, o que ajuda muito a gente nisso são os check-ups de empresa. Eles orientam os pacientes a irem fazer exames desde cedo. Então, volta e meia, a gente pega pacientes jovens, até abaixo dos 40 anos, que já começaram a rotina de próstata. a outra pergunta que eu ia fazer também é sobre esse screening. Nada impede do homem ir antes também, 35, 40 anos, já bater um papo com o urologista, mesmo porque não é só próstata, mas assim, falar sobre a próstata já vale a pena então na sua avaliação? Sim, na verdade, assim, hoje em dia eu sempre argumento que 40 anos é uma idade interessante para começar. A gente faz um PSA, por exemplo, que é um exame importante para essa avaliação, e estatisticamente a gente tem um grande estudo mostrando que se você tem um PSA baixo, menor do que 1, nessa faixa de idade entre 40 e 50 anos, a sua chance de ter uma doença como um câncer agressivo no futuro é pequena. Então, fazer esse rastreamento inicial entre 40 e 50 anos e ter a sorte, que o PSA não depende da gente, né? O PSA ele está lá e ele vai estar produzido na próstata. Então, se você tem essa sorte de ter um PSA baixo, sua chance de câncer de próstata nos próximos anos, avançado inclusive, é menor. Então, acho que é válido sempre começar cedo, justamente para primeiro entender o que é a próstata, para que ela serve, como é que vai ser esse acompanhamento, se faz sentido começar de fato com 40 e começar todo ano a fazer o acompanhamento. E aí outro detalhe, como você falou, do rastreamento, que é o acompanhamento periódico com o urologista. A gente sempre faz de duas maneiras. Um é o exame de sangue, que é o PSA, um exame simples, uma dosagem muito simples. E o outro, durante a consulta com o urologista, a avaliação de exame físico com o exame de toque. Nós somos cirurgiões, nós sabemos que muitas doenças, muitos problemas, a gente identifica com a questão tátil, né? E como eu disse, a próstata ela não tem nenhum tipo de acesso ao meio externo. Então, a única maneira da gente tocar na próstata de forma indireta ainda assim é através do exame de toque. E muitos problemas da próstata a gente pode definir com o exame de toque. Vou citar alguns. Se eu toco a próstata e eu percebo ela com um nódulo, eu já tenho alta probabilidade de ter um câncer. Então eu adianto muito a minha investigação. 2. Se eu toco a próstata e ela dói muito, eu posso inferir que esse paciente pode estar evoluindo com inflamação na próstata, uma prostatite.
3, eu posso tocar essa próstata, identificar que ela tem um volume muito grande. E daí eu consigo, de forma mais assertiva, ter um diagnóstico da hiperplasia associada, claro, a outros sintomas. Mas eu trago muitas informações. E eu vou falar um caso bem interessante. Uma vez eu fiz o exame de toque e eu identifiquei um tumor do intestino. Então, até no intestino a gente consegue identificar algumas alterações se a gente faz um exame de toque bem feito.